o que Eugene Peterson fala sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Bem-vindos ao canal, aqui estamos lendo juntos a Bíblia na versão A Mensagem. E neste vídeo aqui, vamos ler o texto do autor, o tradutor da Bíblia A Mensagem, sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Na sua Bíblia de Estudos, A Mensagem, Eugene Peterson, antes de cada livro, ele traz um texto muito interessante com curiosidades sobre aquele livro. Quem escreveu, o contexto histórico, é muito interessante, então por isso eu vou trazer aqui para o canal esta leitura, aqui nesse vídeo, do texto dele sobre Colossenses. Deixe o seu like aqui no vídeo para que ele alcance mais pessoas, o seu comentário e se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo com a leitura da Bíblia na versão A Mensagem. Vamos lá para a nossa leitura? Colossenses. Dificilmente alguém que ouça toda a história de Jesus e conheça os verdadeiros fatos de sua vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição, irá reagir apenas com um sacudir de ombros, como se não tivesse ouvido nada importante. É certo que alguns, ignorando ou conhecendo bem sua história, acabam por dispensá-lo, mas com poucas exceções, eles sabem instintivamente que estão diante de uma vida notável. Também é comum entre os que o consideram verdadeiramente importante a inclusão de outros que parecem ter igual importância: Buda, Moisés, Sócrates e Maomé, para citar alguns, além das predileções pessoais. Para eles, Jesus é importante, mas não o principal. Seu prestígio é considerável, mas não é preeminente. Os cristãos da cidade de Colossos, pelo menos alguns deles, parecem pensar desse modo. As forças cósmicas estavam adquirindo no meio deles importância semelhante à de Jesus. Paulo, então, envia uma carta a eles, na esperança de reconduzir Jesus, o Messias, ao centro de sua vida. A maneira em que ele constrói seu argumento é tão significativa quanto o próprio argumento. Alegações a favor da unicidade de Jesus são bastante comuns, mas costumam expressar uma arrogância que é incompatível com o próprio Jesus. Às vezes são enfatizadas até com violência. Mas Paulo, apesar da convicção inabalável de que Cristo ocupa sozinho o centro da criação e da salvação, não é arrogante, muito menos violento. Ele argumenta com humildade e escreve com a força de um amor que expressa consideração. Ele volta a apresentar algo que os cristãos vieram a apreciar muito em Paulo: a união de um intelecto brilhante e determinado com um coração terno e maravilhosamente bondoso. Paulo estava na prisão aguardando julgamento por perturbar a paz com seu ensino. Ainda assim, ele estava feliz por poder ajudar a resolver, por meio de uma carta, os problemas de cristãos que ele nem conhecia. Embora judeu, ele estava familiarizado com o medo do destino que dominava a vida dos não-judeus. E embora tivesse o Deus único em seu ser desde o nascimento, ele sabia que os não-judeus costumavam misturar religiões. Colossos era uma pequena cidade na província, cuja capital era a grande Éfeso. A igreja em Colossos foi provavelmente plantada por Epáfras, que conheceu Paulo em Éfeso. Quando a igreja colossense estagnou, Epáfras seguiu o conselho de Paulo. O povo da época, em sua maioria, acreditava que o ar em torno delas estava cheio de espíritos invisíveis e que os humanos ignoravam o perigo que tais seres representavam. Manuscritos com encantamentos para controlar esses poderes ou proteger-se deles eram conhecidos como cartas efésias. Os colossenses tinham medo de desagradar os espíritos e assim ficarem expostos à doença e à pobreza. E quem era Jesus, pensavam, comparado a esses poderes? Contexto: no início dos anos 60 d.C., até 59 d.C., o reinado de Nero ia bem, porque o indefectível burro e o filósofo Sêneca comandavam o império para ele.
Nero havia reduzido os impostos e banido os esportes que envolviam morte na arena. Mas as coisas começaram a mudar depois que ele executou a própria mãe, acusada de traição, no ano 59. Burro morreu em 62, provavelmente envenenado por Nero. Então, Sêneca pediu para se aposentar. Havia feito fortuna e queria aproveitá-la. Depois disso, quanto mais erros políticos Nero cometia, mais ele culpava os outros. Paulo e Pedro foram executados nesse período. Nero, por fim, acusou Sêneca de conspiração em 65 d.C. e o obrigou a cometer suicídio. Este foi o texto de Eugene Peterson, o tradutor da Bíblia A Mensagem, sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Espero que você tenha sido edificado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe aqui o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo com a leitura de cada capítulo da Bíblia na versão A Mensagem. Aqui na descrição do vídeo também tem outros links para você clicar, assistir e também ser edificado. Que Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.